Portugal já vive em austeridade porque os portugueses já sofreram o maior aumento de impostos de que há memória na democracia. Que o que é preciso é que essa austeridade seja transferida para o Estado. O Estado tem de se ajustar e racionalizar de modo a caber na nossa capacidade produtiva e na nossa possibilidade de gerar impostos para o suportar. É por essa razão que nós temos mesmo de racionalizar todo o setor empresarial do Estado, que temos de alargar o perímetro de consolidação para ter a certeza que não estamos a atingir um bom resultado que seja falacioso, quer dizer, que respeita um perímetro de consolidação demasiado apertado, porque, entretanto, retiramos, desorçamentámos muita da despesa que continua a existir e a onerar em dívida o nosso futuro. Temos de reavaliar todas as parcerias público-privadas que foram lançadas, não nos comprometendo com mais nenhuma, sujeitando-as não só a uma análise custo-benefício, mas também promovendo a divulgação transparente do que já pesa o conjunto dos compromissos que foram assumidos ao longo dos anos. Hoje, porque podemos estar a pensar em vir a adjudicar projetos que têm mérito intrínseco, mas que o país não está em condições sequer de os poder financiar nesta altura. Já não falo, evidentemente, dos projetos que não têm mérito intrínseco qualquer, representam apenas fantasias e obstinações de quem quer deixar marcas importantes, custem elas o que custar para o futuro. Uma alteração profunda que vamos ter também de realizar corresponde ao contrato de confiança que o próprio Estado tem de estabelecer com a sociedade. Esteja ela na área social, estejamos a falar de instituições de solidariedade social, de associações na área da cultura, estejamos a falar das empresas, estejamos a falar de qualquer setor. Nós temos de terminar em Portugal um vício antigo, eu direi quase até um pouco salazarento, que é o de que tudo o que é público é bom por natureza. Tudo o que é privado envolve negócio e é esquisito. Nenhuma sociedade progride e acumula riqueza na base da desconfiança. Nós temos Estado e público bom e Estado e público mau. Nós temos privado bom e temos privado mau. Para termos transparência e regulação, o Estado tem de ter um estatuto de isenção e de independência. Nós não podemos continuar a ter, sobretudo na área dos transportes, a acumulação dos déficits, dos passivos que temos, simplesmente porque o Estado não quer saber como é que essas empresas são geridas, desde que elas não aumentem muitos preços, para que as pessoas não se aborreçam com o Governo. E este deixa andar de anos e anos a fio, de, no fundo, descapitalização das próprias empresas públicas, só para não perder votos, gerou esta situação. Em cerca de 3 anos, de 2006 a 2009, o setor empresarial do Estado, na área não financeira, duplicou o seu passivo e os seus prejuízos, que representam já hoje quase 35% do produto interno bruto. E a dívida bancária também duplicou durante esse período. E alguém vai ter de pagar isto. Alguém pagará esta ineficiência. De quem é a culpa? Do Governo ou dos gestores? É dos dois. É dos dois. É do Governo que não quer saber dessas empresas e não contratualiza seriamente o que é o serviço público. Mas é também daquelas administrações, não estou a dizer de todos os administradores, mas é também da administração das empresas, que não denunciaram o desinvestimento que o Estado fez em todo este setor, apenas para proteger os preços. Ora, isso hoje tem para todo o país um preço demasiado elevado. Sabem qual é? É que boa parte do financiamento da banca não poderá deixar de responder pelas necessidades de financiamento dessas empresas. E então o que é que nós temos? Que toda a transformação que precisamos de fazer, que é de aposta nas pequenas e médias empresas, no pequeno comércio também, porque gera emprego, na capacidade de poder acumular fundos de capitalização que promovam alguma concentração também, sobretudo quando olhamos para o exterior e para a exportação, esses capitais não estão disponíveis porque estão a ser consumidos ou para comprar títulos de dívida pública, ou para financiar obra pública, ou para financiar as empresas públicas. Recibos verdes,
contratos a termo, trabalho temporário. Devemos ou não ter instrumentos desta natureza? Com certeza que sim. Faz sentido que uma sociedade assente a sua contratação laboral nestes mecanismos? Não faz. Porquê é que isso acontece em Portugal? Porque, evidentemente, aqueles que contratam têm medo de se comprometer. E como têm medo, vão para fórmulas que julgam serem mais fracas, embora quando acabem em tribunal depois não o sejam, mas que são mais fracas e que, na prática, conduzem a uma situação de perversão em que, sobretudo os mais jovens, são aqueles que ficam agarrados a situações mais iníquas. O que se passou, então, com os recibos verdes é disso um caso exemplar. A grande maioria dos recibos verdes que são passados em Portugal são falsos recibos verdes. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. São passados a uma única entidade, regularmente, por montantes que são muito aproximados. Tudo aquilo que configura uma relação normal e natural de trabalho. Com uma diferença. Nos contratos normais, a entidade patronal desconta para a Segurança Social 23,75%, os trabalhadores 11%. Nos recibos verdes, de um dia para o outro, aqueles trabalhadores, para poderem ter o mesmo nível de proteção social que todos os outros, passaram eles próprios a ter de encaixar quase uma redução de 20% do seu rendimento, na medida em que nenhum empregador passou a pagar mais por causa deste regime e eles passaram a descontar muito mais por eles e pela entidade para quem trabalham para a Segurança Social. Dir-me-ão, é isto justo? É isto normal? É assim que vamos fazer o crescimento da nossa economia? É assim que vamos criar emprego e fortalecer as nossas empresas? Não é. Portanto, porquê é que não havemos de acabar com esta hipocrisia e atacar o problema de frente? Qual é o problema? O problema é que os empregadores têm medo de se comprometer. Qual é o grande problema dos trabalhadores? O de estarem numa situação precária, em piores condições do que estariam se estivessem uma situação normal. É ou não é possível encontrar, ao nível da alteração da legislação laboral, uma nova legislação que seja mais flexível, que corresponda a um melhor interesse entre aqueles que querem entrar para o mercado laboral e aqueles que querem apostar na criação de emprego e de riqueza? Eu acho que é. Finalmente, nós temos de voltar a apostar na indústria, em tudo aquilo que envolve a economia rural, agricultura, pescas. Temos de voltar a requalificar as nossas áreas tradicionais mais industriais, porque o país não pode continuar a desindustrializar-se ao ritmo a que tem feito nos últimos anos. E temos de apostar com clareza nas novas áreas que são importantes e que estão descritas. Aproveito para prestar aqui a minha homenagem ao professor Hernani Lopes, que dedicou uma grande parte da sua vida a investigar e a estudar fatores de competitividade para a sociedade portuguesa e também setores importantes em que podemos crescer sustentadamente nos próximos anos. Não é preciso inventar, eles estão descritos. O que nós precisamos é que o Estado não seja um empecilho e oriente os incentivos para aquilo que é necessário. Estejamos a falar do turismo sénior, do turismo de saúde, da biotecnologia, das tecnologias da informação e da comunicação. Nós temos hoje, nas diversas áreas das engenharias, Portugal tem hoje uma capacidade em inteligência, em competência, muito invejáveis. Não há nenhuma razão para que isto não dê certo em Portugal. No início, referi a relevância da mudança de liderança, da credibilidade e da confiança com que possamos ser olhados. Isso é crítico para atingirmos os nossos objetivos. Apostar em equipas que estão sempre a mascarar a realidade por melhores intenções que possam existir por trás dessa atitude. E nem sempre foram as melhores. É um ilusionismo que não gera confiança, não promove a credibilidade e não permitirá entregar o resultado.
E em Portugal, nós o que precisamos, mais do que continuar a dizer o que é preciso fazer, porque nós sabemos o que é preciso fazer, é fazer e entregar o resultado. E isso até hoje não foi possível em Portugal. Mas eu acredito que será possível depois destas eleições. Muito obrigado.